Agora nós vamos falar aí das quartas de final da Copa do Brasil. Primeiro, confrontos aqui, ó, né? É, na quarta-feira a gente vai ter São Paulo e Atlético Mineiro, às 21h30. Às 21h30 também Bahia e Flamengo. Aí na quinta-feira a gente vai ter Vasco e Atlético Paranaense, Juventude e Corinthians. A pergunta que eu faço, Lilia Mendes, quem é o favorito a este título? Quem é o favorito a Pergunta- ganhar a Copa do Brasil? Uma pergunta difícil, mas como eu falei, eu acho que o São Paulo tem qualidade e a gente não pode esquecer também de falar do técnico do São Paulo. O que ele está fazendo com o São Paulo merece os parabéns. É um técnico estrangeiro, né? Um técnico jovem e o São Paulo seguindo com o mesmo elenco, praticamente com algumas contratações importantes. Tem o Lucas, que é um jogador fora de série, tem o Caleri, que decide. Então, atual campeão, para mim, é o franco favorito para levar esse título, né? Mas precisa levar em consideração também o adversário. Vai ser um jogo difícil, mas eu acredito que o São Paulo seja o favorito para levar, pelo que vem demonstrando também na Libertadores e vem jogando nos últimos jogos também. Ah, fazer essa pergunta pro Gustavo Samuel, hein? Mas e aí, quem tu acha o favorito? Ou quem pode brigar com o São Paulo em busca desse título e fazer frente junto com o São Paulo nesse título aí, o Gustavo Samuel da Copa do Brasil? Olha, Edu, a Lilian tocou num ponto positivo, que é a questão do treinador que chegou, né? Que se deu bem no time, né? Que tá amadurecendo cada vez mais, tá melhorando, melhorou o time cada vez mais, né? Então, assim, né? Não é só porque ele fala bom dia, boa tarde, boa noite, leva cartão ou não, entendeu? É que assim, eu acho que é um treinador que ele soube ver o que o time estava precisando, que nos últimos anos chegava na Libertadores, parava ali na fase de grupos, parava nas oitavas. Então, o que faltou, né, para o time de São Paulo? Então, eu acho que ele tá dando um espírito de Libertadores para o São Paulo melhor do que tinha nesses últimos anos agora, né? Mesmo oscilando no brasileiro, empatando ou perdendo, né? Alguns jogos, né? Para times inferiores, né? Não tirando o mérito, é claro que o mérito dos times inferiores ganham de um time grande, é claro que vai ficar feliz, vai ficar legal, né? Vai ganhar os 3 pontos. Então, assim, eu acho que na Libertadores o Zubeldia está dando uma cara para a equipe do São Paulo de espírito de Libertadores. Falando da Copa do Brasil, é claro que, né? Teve aquele jogo contra o Goiás lá, né? No segundo jogo, né? E o time empatou de 0-0, né? Então, assim, naquele jogo eu já fiquei pensando, esse jogo já não foi legal. O time empatou ali, não tomou gol, mas podia ter arriscado um pouquinho, né? Ter jogado um pouquinho mais. E outra, o campo da Serrinha não é aquele campo igual o Morumbi, né? Que é um tapete que você pega e vai para cima, né? Que os jogadores já conhecem. Então é diferente também. Mas assim, eu vou defender o lado do meu time. Para mim, eu acho que o favorito é um dos favoritos é o São Paulo, claro que tem toda a chance de ganhar, mas vai pegar o Atlético Mineiro aí que, né, que é um time que também tem uma boa história, né? Porém, o primeiro jogo é no Morumbi, que eu fiquei sabendo, depois o segundo jogo é lá na Arena MRV. O São Paulo não venceu lá ainda, né? Mas faz bons jogos lá. Então não faz ruins jogos lá. Mas aí é o que eu acabei de falar. É a situação de Copas, é a situação de brasileiro. Então, nas Copas, o São Paulo vem jogando bem. O treinador, o Zubeldia, está dando uma cara para o São Paulo. E eu espero que possa sair com esses resultados positivos, chegar na final e, quem sabe, ser o bicampeão. E para a gente cantar no final, né? A Copa do Brasil chegou de vez. O brasileiro já ganhamos 6. Lembrar vocês, sou tricampeão mundial. Maravilha. Só fazendo um adendo do que o Gustavo Samuel falou e observando o que a gente fez no jogo, né, a gente transmitiu, o técnico do São Paulo, ele sabe exatamente a hora de mexer, a hora de poupar. Ele tem um elenco na mão, E organizado também, co- né? ele sabe como, porque as substituições que ele fez diante do Nacional, quando ele viu que o time estava perdendo o ritmo, foram cruciais. Então, a classificação tem o dedo do técnico também, que está sabendo conduzir o São Paulo
E na minha opinião, o São Paulo estaria ele tá em quinto no Brasileirão, mas para mim ele estaria entre os primeiros, brigando pelo título, se não tivesse perdido pontos que são considerados bobos, né. Bobos de perder pontos diante de times que são considerados não tão fortes quanto o São Paulo. Então, o técnico tá sabendo, tem o elenco na mão e sabe aonde ele quer chegar. Então, para mim, é um franco favorito, é um técnico que é inteligente, é um técnico que sabe a hora de mexer, a hora de poupar, a hora de trocar o esquema, a hora de não sei o quê. Ele tem o elenco na mão e, se ele quiser, ele pode conquistar sim a Copa do Brasil e quem sabe até a Libertadores. Ô, Edu, Oi. rapidamente, né, se você me permite, como a Lilian mesmo falou, analisando, até achei um assunto para que eu pudesse tocar agora nesse assunto. Legal, né? Parabéns pela visão, viu? É que eu já ia falar, mas eu acabei esquecendo essa visão. Quando o São Paulo, né, Lilian, e a todos que acompanham a gente, né? Quando o São Paulo empatou o jogo hoje. Mas o que aconteceu? Como a Lilian mesmo falou, o treinador sabe, né, o momento exato para que o time possa jogar, para que o time que nas Copas possa, né, ter um rendimento melhor do que, né, no Campeonato Nacional. Ah, mas poderia ter esse rendimento no Campeonato Nacional? Poderia, porque tem time para isso. Mas a gente tem que lembrar que depois da Supercopa, quando conquistou em cima do Palmeiras, teve esse processo de alguns jogadores, né, estarem na DM, no departamento médico, né? Teve algumas saídas, algumas chegadas. Então é diferente. Teve a chegada desse novo técnico, né? Que é o Zubeldia, então, que planejou diferentemente do que tinha o Carpini na mão até a Supercopa, porque o Carpini tinha o Ramos Rodrigues, né? O Ramos Rodrigues já não está mais, o Zubeldia já não tem o Ramos Rodrigues, então, né, até um certo momento tinha o Beraldo, né? Até o final do ano passado, então é diferente. Tinha o Diego Costa, né? Já não tem mais o Diego Costa. Então tem que ter esse rodízio, né? E aí, é isso aí, a gente deixa o Zubeldia para ele ter esse quebra-cabeça, montar esse quebra-cabeça. Maravilha! Agora nós vamos para os palpites, o palpitão do Lidu Esporte aqui nos craques do jogo. Os palpites, então, desses confrontos aí das quartas de final da Copa do Brasil. Lília Mendes, São Paulo e Atlético Mineiro, 21h30 de quarta-feira. O palpite não é a classificação. O palpite do Vai ser primeiro o jogo. primeiro no Morumbi, né? São Paulo e Atlético Mineiro. Morumbi. Eu acho que vai ser 1-0 pro São Paulo. Vai ser um jogo difícil, o Atlético Mineiro tem um elenco, não dá pra dizer que não tem um elenco forte, mas o São Paulo é muito forte jogando na sua casa, né, e acabei de falar que o técnico é super inteligente e e acredito que consiga um resultado importante, né, assim como conseguiu diante do Nacional fora de casa pela Libertadores, acho que 1-0 vai ser importante, porque depois decidir lá é complicado diante do Atlético Mineiro. Mas acredito que nesse primeiro jogo o São Paulo leva a vitória. A Lilian apostando no 1-0. E aí, Gustavo Samuel, teu palpite aí de São Paulo e Atlético Mineiro? 2-1 pro meu tricolor. Eu acho que vence esse jogo por 2-1. 2-1. Às 21h30 também, ainda na quarta-feira. Bahia e Flamengo, Lília Mendes. O Flamengo, Bahia vai jogar em casa, Flamengo fora. Eu acho que o jogo vai ser 1-0 pro Flamengo. Eu acho que o Flamengo tem mais elenco, né? O Tite é um técnico que conhece muito essa competição, inclusive, né? Um grande técnico. Tem um elenco. O elenco do Flamengo, para mim, é o melhor do Brasil, né, gente? Não dá para discutir isso. E eu sei que até que o Carlos Alberto tá feliz da vida eu falando isso, mas é realmente, para mim, o Palmeiras e o Flamengo são os melhores elencos da atualidade do futebol brasileiro. O Flamengo em primeiro, então acredito que ele consegue um bom resultado. Mas o Bahia é um time forte também jogando em casa. Por isso que eu acho que vai ser apertado, 1-0 Flamengo. 1-0 pro Flamengo. E aí, Gustavo Samuel, Bahia e Flamengo? Vai ser 1-1 esse jogo, Edu. 1-1. Eu tenho que deixar meus palpites também, eu tô esquecendo de mim, tá? Vou começar pelo São Paulo e Atlético Mineiro, eu acho que vai dar 2-0 pro São Paulo. 2-0 pro São Paulo. E Bahia e Flamengo, eu como gosto de ser muito do contra, né? Eu acho que vai dar 2-1 pro Bahia. 2-1 pro Bahia, tá? Então, temos
deixando em dia aí, colocando meus palpites também, que eu tava ficando de fora aí. Aí na quinta-feira a gente vai ter, Lilia Mendes, Vasco da Gama e Atlético Paranaense às 8 horas da noite, Lilia. Vasco da Gama e Atlético Paranaense. Que joguinho, hein? Difícil, Ah, difícil. Mas o Vasco tá vindo bem, né, nos últimos jogos. Aposto no empate. 0-0. o Vasco tá indo muito bem. O placar 0-0. E aí, Gustavo Samuel, Vasco da Gama e Atlético Paranaense na quinta-feira às 8 horas. Hoje, pelo Brasileirão, o Vasco ganha de 2-0 e na Copa do Brasil, quinta-feira, pegada, né? Eu acho que o Atlético vence esse jogo por 1-0, mas eu vou estar torcendo pro Vasco por conta do nosso querido amigo Gilson. Grande Gilson. Um abração, Gilson. A todos os nossos colegas aí que são integrantes aqui da nossa bancada, o Gilson Santos. Um abraço para o Abel Gonçalves. Melhoras aí, Abel. E também para o Alex Barbosa, nossos colegas aí da nossa seleta bancada aqui dos craques do jogo. O meu palpite para esse jogo, para mim, é 2-0 Vasco. Vasco vence aí por 2-0. E para fechar também, às 20 horas, 8 horas da noite, Juventude e Corinthians, Lilia Mendes. Alfredo Jaconi, Caxias do Sul. No Alfredo Jaconi, o papo, né, difícil de bater o Juventude jogando em casa, hein? Verdade. Difícil. E o Corinthians também não fez um super jogo. Jogou, conseguiu, até foi melhor, um pouco melhor do que o Grêmio, mas não tá fazendo grandes jogos também no Brasileirão, né? O Juventude tá vindo bem na competição, né? Se classificou e vencendo o Fluminense, inclusive. Vem de uma derrota pro Lanterna, mas levando em consideração que poupou os jogadores, eu acho que o Juventude vence por 2-1. Juventude vence por 2-1. E aí, o Gustavo Samuel, o teu palpite aí, Juventude e Corinthians, em Caxias do Sul. Eu ia falar 2-1 também, mas eu vou de 2-0 para o Juventude. 2-0, Juventude. Eu vou de 1-0 pro Juventude. Juventude vence por 1-0. Então tá aí os palpites o primeiro jogo, né? Das quartas de final da Copa do Brasil.